Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma de uma pessoa após a morte quando o corpo é cremado? Talvez você tenha perdido alguém querido recentemente e esteja enfrentando a difícil decisão entre o sepultamento tradicional e a cremação. Ou talvez você mesmo já tenha considerado a cremação para seu próprio funeral, influenciado pela praticidade e economia que essa opção oferece nos tempos modernos. Se você sente uma inquietação inexplicável quando pensa sobre cremação, se algo dentro do seu coração sussurra que pode haver consequências espirituais que você desconhece, ou se já teve sonhos perturbadores com entes queridos que foram cremados, saiba que sua intuição pode estar captando uma verdade profunda que poucos conhecem. Santa Teresa de Ávila, em uma de suas experiências místicas mais perturbadoras e reveladoras, recebeu uma visão sobre o que acontece no mundo espiritual quando um corpo é entregue às chamas da cremação. E o que ela viu foi tão impactante que mudou para sempre sua compreensão sobre a morte, a alma e a importância sagrada do corpo humano. O que Santa Teresa presenciou nessa visão não apenas esclareceu mistérios profundos sobre a vida após a morte, mas também revelou por que a Igreja Católica tradicionalmente sempre preferiu o sepultamento, e por que muitas almas que passaram pela cremação enfrentam sofrimentos específicos que aqueles que foram sepultados não experimentam. A visão de Santa Teresa aconteceu durante uma noite de oração intensa em seu convento, quando ela estava intercedendo especialmente pelas almas do purgatório. Subitamente, ela se viu transportada em espírito para uma região do além, onde pôde observar diferentes almas em seus processos de purificação após a morte. O que mais a impressionou foi descobrir que havia grupos distintos de almas, e que algumas delas apresentavam um sofrimento particular que ela inicialmente não conseguiu compreender. Essas almas pareciam estar experimentando uma forma de angústia, diferente das demais, como se estivessem procurando por algo que não conseguiam encontrar, manifestando uma inquietação que as outras almas, mesmo sofrendo, não demonstravam. Santa Teresa observou que essas almas específicas pareciam ter uma conexão mais difícil com a paz, como se algo fundamental estivesse faltando em sua experiência post-mortem. Quando ela perguntou ao anjo que a acompanhava sobre essa diferença, a resposta que recebeu a deixou profundamente perturbada. Essas eram almas cujos corpos haviam sido cremados na terra, e elas estavam experimentando uma forma única de sofrimento relacionada à ruptura violenta da conexão entre corpo e alma, que a cremação provoca. O anjo explicou a Santa Teresa que Deus criou o ser humano como uma unidade de corpo e alma, e que essa união é tão sagrada e profunda que mesmo após a morte, a alma mantém uma conexão misteriosa com o corpo que habitou durante a vida terrena. Essa conexão não é apenas sentimental ou psicológica, mas ontológica, ou seja, faz parte da própria natureza do ser humano, conforme foi criado por Deus. O anjo revelou que quando um corpo é sepultado e se decompõe naturalmente, esse gradual permite que a alma se desapegue progressivamente de sua forma física, como uma separação suave que respeita a ordem natural estabelecida pelo Criador. No entanto, quando um corpo é cremado, essa separação acontece de forma abrupta e violenta, causando na alma uma forma de choque espiritual que pode durar décadas ou até séculos, dependendo do estado espiritual da pessoa no momento da morte. Santa Teresa viu que essas almas experimentavam algo semelhante ao que uma pessoa viva sentiria se fosse forçada a assistir à destruição de algo profundamente amado e sagrado. Uma angústia que se manifestava como uma saudade inconsolável, e uma sensação de incompletude que dificultava seu progresso espiritual no além. Durante sua visão, Santa Teresa pôde conversar com algumas dessas almas que haviam passado pela cremação, e os relatos que ouviu a deixaram profundamente comovida. Uma alma lhe contou que havia escolhido a cremação em vida por razões práticas, sem conhecimento das consequências espirituais, e que agora enfrentava uma dificuldade constante para se concentrar nas orações e na contemplação de Deus, pois parte de sua atenção permanecia voltada para a busca desesperada de algo que não conseguia mais encontrar. Outra alma revelou que sentia como se uma parte de si mesma tivesse sido arrancada violentamente, criando uma ferida espiritual que não cicatrizava com facilidade, e que isso tornava muito mais lento seu processo de purificação. Uma terceira alma, que havia sido uma pessoa muito devota em vida, explicou que, embora sua fé continuasse intacta após a morte, ela enfrentava períodos de profunda melancolia e desorientação que não conseguia superar, como se estivesse perdida em um território desconhecido,
sem pontos de referência familiares. Todas essas almas enfatizaram para Santa Turisa que não estavam condenadas eternamente, mas que o caminho para a paz completa havia se tornado muito mais árduo e demorado devido ao trauma espiritual causado pela cremação de seus corpos. O aspecto mais perturbador da visão de Santa Turisa foi quando ela observou o momento exato em que acontece a cremação de um corpo, e como isso afeta a alma no instante em que as chamas consomem os restos mortais. Ela viu que a alma, mesmo já separada do corpo pela morte, mantém fios espirituais invisíveis que a conectam aos restos mortais. Fios esses que são cortados abruptamente quando o corpo é incinerado. Santa Turisa descreveu essa ruptura como um grito silencioso que ecoa através de dimensões espirituais, um grito de dor que não é físico, mas que penetra as profundezas da essência da alma. Ela observou que no momento da cremação, a alma experimenta algo semelhante ao que seria uma segunda morte, não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de perder definitivamente uma âncora que a conectava à sua experiência terrena de forma saudável e natural. Santa Turisa viu que essa ruptura violenta deixa a alma em um estado de desequilíbrio que pode persistir por muito tempo, dificultando sua adaptação à nova realidade espiritual e tornando mais penoso seu processo de purificação. Antes de continuar, preciso falar uma coisa com você que está me assistindo agora mesmo. Sei que você não chegou até aqui por acaso. Você está passando por algo que dói no peito, que tira seu sono, que faz você se sentir sozinho mesmo, rodeado de pessoas. Não é verdade? Talvez seja um relacionamento que está destruído, uma situação financeira que não melhora, ou até mesmo uma doença que não tem explicação. Eu sei porque já recebi milhares de mensagens de pessoas como você que encontraram esperança através destes ensinamentos. Agora quero que você faça algo por mim e por todas as pessoas que vão assistir este vídeo, depois de você comente aqui embaixo a palavra esperança, assim em letras maiúsculas, não precisa escrever mais nada, apenas esperança. Porque quando você faz isso, não está apenas declarando sua fé. Você está criando uma corrente de oração que vai alcançar outras pessoas que precisam do mesmo milagre. Que você precisa cada comentário com a palavra esperança que aparece aqui é como uma vela acesa diante de Santa Teresa intercedendo não só por você, mas por todos que sofrem em silêncio. Então, por favor, pare o vídeo agora e escreva esperança nos comentários. Sua participação pode ser exatamente o que alguém precisava ver hoje para não desistir. Santa Turisa também recebeu uma revelação específica sobre por que Deus permite que esse sofrimento aconteça quando alguém escolhe a cremação. O anjo explicou que Deus não pune as almas por uma escolha que muitas vezes é feita por ignorância ou por pressões externas, mas que ele respeita as leis naturais que ele mesmo estabeleceu na criação, incluindo a lei da unidade sagrada entre corpo e alma. Quando essa lei é violada através da cremação, as consequências naturais se seguem, assim como quando violamos qualquer lei física estabelecida por Deus. No entanto, Santa Turisa também viu que a misericórdia divina é infinita e que existem formas de aliviar o sofrimento dessas almas através das orações e sacrifícios dos vivos. Ela observou que quando familiares ou amigos na terra oferecem missas, rosários e outras obras de misericórdia, especificamente pelas almas que foram cremadas, isso cria como que um bálsamo espiritual que acelera sua cura e facilita sua adaptação à realidade espiritual. Santa Turisa viu também que algumas almas conseguem superar completamente os efeitos traumáticos da cremação através da graça divina, mas que esse processo geralmente requer muito mais tempo e sofrimento do que seria necessário se tivessem sido sepultadas. A visão de Santa Turisa revelou ainda que existe uma diferença significativa entre as almas que escolheram conscientemente a cremação e aquelas que foram cremadas contra sua vontade ou sem seu conhecimento. As almas que fizeram uma escolha consciente pela cremação, especialmente aquelas que o fizeram por motivos contrários à fé ou por desprezo pelas tradições sagradas, enfrentam um sofrimento mais intenso e duradouro, pois a dor da ruptura violenta se soma à consciência de ter escolhido um caminho que sabiam ser contrário à vontade de Deus. Por outro lado, as almas que foram cremadas por ignorância, por pressão familiar ou por circunstâncias além de seu controle, experimentam o mesmo trauma físico e espiritual, mas são consoladas pela compreensão divina de sua situação e recebem graças especiais que as ajudam a superar mais rapidamente
os efeitos negativos da cremação. Santa Teresa viu que para essas almas, o sofrimento serve mais como purificação do que como punição, e que muitas delas conseguem transformar essa experiência difícil em uma forma de reparação pelos próprios pecados e pelos pecados de outros. Durante sua experiência mística, Santa Teresa também teve a oportunidade de observar as diferenças entre as almas que foram sepultadas tradicionalmente e aquelas que passaram pela cremação. Ela notou que as almas cujos corpos foram sepultados demonstravam uma serenidade e uma paz que facilitavam enormemente sua comunicação com Deus e sua progressão espiritual. Essas almas pareciam estar mais centradas, mais capazes de se concentrar na contemplação divina e mais abertas a receber as graças e consolações que Deus oferece no purgatório. Em contraste, as almas cremadas apresentavam uma inquietação constante, uma dificuldade para manter a atenção nas realidades espirituais, e uma tendência a se voltar repetidamente para memórias terrenas, como se estivessem procurando algo que perderam para sempre. Santa Teresa compreendeu que essa diferença não refletia o valor ou a dignidade dessas almas aos olhos de Deus, mas sim as consequências naturais de diferentes formas de tratar o corpo humano após a morte. Santa Teresa recebeu também uma visão específica sobre como a cremação afeta as almas de diferentes categorias de pessoas. Ela viu que as almas que haviam sido muito santas em vida conseguiam superar mais rapidamente os efeitos traumáticos da cremação, pois sua próxima com Deus lhes dava forças especiais para lidar com qualquer forma de sofrimento. Mesmo essas almas santas enfrentavam um período inicial de desorientação e dor que não teriam experimentado se tivessem sido sepultadas. As almas que haviam vividas medianas do ponto de vista espiritual enfrentavam maiores dificuldades, pois não possuíam a mesma reserva de graça para lidar com o trauma adicional da cremação. Já as almas que haviam morrido em estado de pecado grave enfrentavam um sofrimento ainda mais intenso, pois aos tormentos normais de sua purificação se somava a angústia específica causada pela ruptura violenta entre corpo e alma. Santa Teresa viu que para essas últimas almas, a cremação representava uma dificuldade adicional significativa em seu caminho para Deus. A visão de Santa Teresa incluiu também uma revelação sobre o que acontece no momento da ressurreição final, quando todos os mortos recuperarão seus corpos glorificados. Ela viu que as almas que foram sepultadas experimentarão uma reunião jubilosa e harmoniosa com seus corpos ressuscitados, como um reencontro entre amigos queridos que se separaram. Essa reunião será fonte de alegria indescritível, pois representará a restauração completa da unidade original entre corpo e alma, conforme planejada por Deus. Por outro lado, as almas que foram cremadas enfrentarão um momento inicial de estranhamento e dificuldade para se reconectar com seus corpos glorificados, pois a ruptura violenta causada pela cremação deixou cicatrizes espirituais, que precisarão ser curadas no momento da ressurreição. Santa Teresa viu que essas almas também receberão corpos glorificados perfeitos, pois a misericórdia de Deus é infinita, mas que o processo de reunificação será mais complexo e, inicialmente, menos jubiloso do que para aqueles que foram sepultados. Recebi uma carta emocionante de Padre João Batista, pároco de uma cidade do interior de Minas Gerais, que me escreveu, contando como os ensinamentos sobre a visão de Santa Teresa transformaram sua abordagem pastoral em relação às famílias enlutadas. Ele relata que durante muitos anos orientou as famílias de forma neutra em relação à escolha entre sepultamento e cremação, considerando principalmente aspectos práticos e econômicos. No entanto, depois que conheceu a revelação de Santa Teresa sobre o sofrimento das almas cremadas, ele começou a explicar delicadamente para as famílias os aspectos espirituais envolvidos nessa decisão. Padre João conta que muitas famílias, quando compreenderam as consequências espirituais da cremação, optaram por fazer sacrifícios financeiros para garantir o sepultamento tradicional de seus entes queridos. Ele relata também que começou a oferecer missas especiais e novenas pelas almas que já haviam sido cremadas, e que recebeu diversos testemunhos de pessoas que sonharam com seus familiares falecidos, agradecendo por essas orações e relatando que estavam sentindo alívio em seus sofrimentos. Padre João termina sua carta enfatizando que não julga ninguém que escolheu a cremação por ignorância ou necessidade, mas que considera fundamental que as pessoas conheçam a verdade espiritual para poderem fazer escolhas conscientes também.
Recebi o testemunho tocante de Marina Oliveira, de São Paulo, que me escreveu contando sobre uma experiência extraordinária que teve após a morte de sua mãe. Marina relata que sua mãe foi cremada seguindo instruções que ela mesma havia deixado. Por considerar a cremação mais prática e menos dispendiosa para a família, nos meses seguintes à cremação, Marina começou a ter sonhos perturbadores, onde via sua mãe em estado de grande agitação, como se estivesse procurando algo que não conseguia encontrar. Esses sonhos eram tão vívidos e angustiantes que Marina chegou a procurar ajuda psicológica, achando que estava desenvolvendo algum distúrbio relacionado ao luto. Foi quando uma amiga lhe mostrou meu vídeo sobre a visão de Santa Turisa, e Marina imediatamente reconheceu nos relatos místicos exatamente o que sua mãe parecia estar experimentando em seus sonhos. Marina decidiu então começar uma novena, de missas especificamente, pedindo alívio para o sofrimento espiritual que sua mãe pudesse estar enfrentando devido à cremação. Ela conta que na noite após a primeira missa, sonhou novamente com a mãe, mas desta vez ela parecia mais calma, agradecendo pelas orações. Ao longo das 9 missas, os sonhos se tornaram progressivamente mais peaceful, até que na última noite Marina sonhou com sua mãe completamente em paz, dizendo que finalmente havia encontrado o que procurava e que as orações da filha haviam sido fundamentais para sua cura espiritual. Recebi também uma mensagem impactante de Dr. Roberto Silva, médico legista aposentado de Brasília, que me escreveu compartilhando reflexões profundas sobre sua experiência profissional à luz dos ensinamentos de Santa Turisa. Dr. Roberto conta que durante seus 30 anos de carreira, lidou com milhares de casos de morte e acompanhou de perto a evolução das práticas funerárias no Brasil, incluindo o aumento significativo da cremação nas últimas décadas. Ele relata que sempre teve uma intuição incômoda em relação à cremação, uma sensação de que havia algo profundamente errado em reduzir um corpo humano a cinzas, mas que nunca conseguiu explicar racionalmente esse sentimento. Quando conheceu a visão de Santa Turisa sobre o sofrimento das almas cremadas, Dr. Roberto disse que finalmente compreendeu o que sua intuição havia captado durante todos esses anos. Ele conta que começou a observar mais atentamente as famílias que escolhiam cremação, versus aquelas que optavam pelo sepultamento tradicional, e notou que as famílias que cremavam seus entes queridos frequentemente relatavam experiências perturbadoras. Nos meses seguintes, sonhos angustiantes, sensações de presença inquieta do falecido, e uma dificuldade maior para encontrar paz e aceitação em relação à perda. Dr. Roberto termina sua mensagem dizendo que agora, sempre que é consultado por famílias sobre a escolha entre sepultamento e cremação, ele compartilha respeitosamente tanto os aspectos médicos quanto as implicações espirituais, permitindo que as pessoas façam uma escolha verdadeiramente informada. A visão de Santa Turisa também revelou informações específicas sobre como podemos ajudar as almas que já foram cremadas e estão enfrentando o sofrimento espiritual decorrente dessa situação. Ela viu que a oração do terço, especialmente quando oferecida com a intenção específica de consolar as almas cremadas, possui um poder extraordinário para aliviar sua angústia. Santa Turisa observou que cada Ave Maria oferecida por essas almas se transforma em como que um abraço espiritual que as consola e as ajuda a superar gradualmente o trauma da separação violenta entre corpo e alma. Ela viu também que as missas oferecidas por essas almas têm um efeito particularmente poderoso, pois o sacrifício eucarístico possui a capacidade de curar feridas espirituais profundas e restaurar o equilíbrio perdido. Santa Turisa observou que jejuns e penitências corporais oferecidos especificamente pelas almas cremadas também produzem grandes alívios, pois compensam de alguma forma o desrespeito involuntário ao corpo humano que a cremação representa. Santa Turisa recebeu ainda uma revelação sobre a importância de educar as pessoas sobre essas verdades espirituais, sem causar desespero naqueles que já optaram pela cremação para si mesmos ou para seus entes queridos. Ela compreendeu que Deus não quer que as pessoas vivam atormentadas por decisões passadas feitas em ignorância, mas que Ele deseja que a verdade seja conhecida para que futuras decisões possam ser tomadas com sabedoria. Santa Turisa viu que, mesmo aqueles que já organizaram sua própria cremação, podem mudar essa decisão se compreenderem as implicações espirituais, e que essa mudança será uma fonte de grande alegria para seus anjos da guarda. Ela viu também que aqueles que não podem mais alterar decisões passadas podem encontrar paz oferecendo orações e sacrifícios
antecipados pela própria alma, criando como que um tesouro de graças que as ajudará a superar mais rapidamente qualquer dificuldade que possam enfrentar após a morte. A visão de Santa Teresa incluiu ainda uma perspectiva sobre como a sociedade moderna perdeu o sentido sagrado do corpo humano, e como isso contribuiu para a banalização da cremação. Ela viu que Deus criou o corpo humano como templo do Espírito Santo, como obra-prima de sua criação, destinado não apenas para a vida terrena, mas também para a ressurreição gloriosa, no fim dos tempos. Santa Teresa compreendeu que quando tratamos o corpo meramente como matéria descartável que pode ser incinerada sem consequências, estamos demonstrando uma incompreensão profunda sobre a dignidade e o destino eterno da pessoa humana. Ela viu que a preferência tradicional da Igreja pelo sepultamento não é apenas uma questão de costume ou tradição, mas reflete uma compreensão profunda sobre a natureza sagrada do corpo humano e sua relação eterna com a alma. Santa Teresa viu que quando uma sociedade perde o respeito pelo corpo humano, ela também perde gradualmente o respeito pela vida humana em todas as suas fases. Durante sua experiência mística, Santa Teresa também recebeu uma visão sobre o futuro, vendo que chegará um tempo em que a cremação se tornará ainda mais comum, e que muitas almas enfrentarão desnecessariamente o sofrimento espiritual que ela observou. No entanto, ela também viu que Deus levantará pessoas especialmente dedicadas a orar pelas almas cremadas, criando como que uma rede de intercessão, que ajudará essas almas a superar suas dificuldades. Santa Teresa viu que haverá santos e santas no futuro que farão da oração pelas almas cremadas sua missão especial, e que através dessa intercessão, muitas almas conseguirão encontrar a paz, apesar do trauma inicial da cremação. Ela compreendeu que cada pessoa que toma conhecimento dessas verdades espirituais recebe também uma responsabilidade de interceder pelas almas que sofrem, tornando-se parte dessa rede divina de misericórdia. Santa Teresa recebeu também uma revelação específica sobre sinais através dos quais as almas cremadas podem tentar se comunicar com os vivos para pedir ajuda. Ela viu que essas almas frequentemente enviam sonhos onde aparecem inquietas ou procurando por algo, manifestações de presenças agitadas na casa onde viveram, ou mesmo sensações físicas como frio repentino ou aromas inexplicáveis em locais relacionados a elas. Santa Teresa compreendeu que quando os vivos percebem esses sinais e respondem com orações específicas pelas almas cremadas, isso estabelece uma comunicação real entre os dois mundos, trazendo alívio imediato para as almas sofredoras. Ela viu que muitas vezes essas manifestações cessam completamente após algumas semanas de oração intensa, indicando que a alma finalmente encontrou a paz que procurava. Aspecto mais esperançoso da visão de Santa Teresa foi descobrir que nenhuma alma está condenada eternamente por ter sido cremada, e que todas eventualmente conseguirão superar completamente os efeitos traumáticos da cremação através da misericórdia divina. Ela viu que o sofrimento adicional causado pela cremação serve como purificação que pode até mesmo acelerar o processo de santificação de algumas almas, transformando uma dificuldade em oportunidade de crescimento espiritual. Santa Teresa observou que muitas almas que superaram o trauma da cremação desenvolveram uma compaixão especial pelos outros que sofrem, tornando-se intercessoras poderosas para aqueles que ainda enfrentam dificuldades semelhantes. Ela compreendeu que Deus pode tirar bem de qualquer situação, mesmo das mais dolorosas, e que sua misericórdia é sempre maior que qualquer sofrimento que possamos enfrentar. Se você chegou até aqui, é porque Santa Teresa tocou seu coração. E você sabe que não foi por acaso que encontrou este vídeo. Ela tem um plano para a sua vida e quer continuar te guiando através destes ensinamentos que compartilho aqui. Se inscreva no nosso canal para receber semanalmente novos ensinamentos, novenas especiais e histórias de milagres que vão fortalecer sua fé nos momentos mais difíceis. Você não precisa enfrentar suas lutas sozinho aqui. Você encontrará uma família espiritual que entende sua dor e caminha junto com você. Rumo à vitória, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que Santa Teresa tem para você através deste canal. E lembre-se, cada vídeo que você assiste é uma oração que chega até ela intercedendo por sua vida. No próximo vídeo vou revelar a oração específica que Santa Teresa ensinou para consolar as almas que foram cremadas. Uma oração tão poderosa que ela prometeu que quem a rezasse durante 30 dias
conseguiria trazer paz definitiva para qualquer alma que estivesse sofrendo no além por causa da cremação. Não perca, porque esta oração pode transformar o destino eterno de alguém que você ama.